Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Aleluia, o ambiente tem que ser esse. Glória a Deus, irmãos. Vamos à palavra do Senhor, irmãos. Lucas capítulo 15, Lucas 15, a partir do verso 11, vamos ler. Na verdade, hoje eu não vou basicamente nem pregar, eu vou contar uma história para você. Uma história muito conhecida, uma história muito linda, uma das mais lindas histórias da Bíblia. Está lá em Lucas 15, a partir do verso 11. Você conhece muito bem. Muito provavelmente você já ouviu essa ministração até aqui mesmo. E você ouviu várias vertentes em que essa mensagem, que esse texto foi pregado. E eu tenho certeza que hoje você vai ouvir essa palavra de uma maneira completamente diferente do que você já ouviu. Sentido totalmente oposto do que você já ouviu. Antes de eu ler o texto aqui, eu quero parabenizar todos os papais que estão aqui presentes, todos que estão nos assistindo também lá na nossa live. Eu não sei, tá transmitindo? Aleluia. Quero parabenizar todos os papais que estão aqui. Você, especialmente, que tem o seu pai por perto. Se você não deu um abraço nele, você está marcando bobeira. Se você não deu um beijo no seu pai hoje, você está marcando bobeira. Sabe por quê? Porque depois que você perdeu o seu pai, você vai perceber o quanto isso é importante. Então, você que tem o seu pai aí, não perca a oportunidade de dar um abraço bem apertado nele, bem gostoso, dar um beijo nele. Eu quero parabenizar todos os papais que estão aqui, amém? Vamos então à palavra do Senhor. Lucas 15, verso 11 fala assim: Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Fala assim: terra distante. O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, ele partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Verso 16, ele fala assim: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diga assim, caindo em si. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vista-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos
e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Eu não sei se você consegue imaginar essa cena. Eu não sei se você consegue imaginar essa cena do filho apontando lá longe, o pai avistando o filho, o pai sai de casa correndo para abraçar um filho que havia se perdido. Irmão, como eu já falei para você, nós estamos aqui diante de um dos textos mais lindos da palavra de Deus em todos os tempos. Isso aqui é um texto onde Jesus, ele disseca, sabe, de um modo assim extraordinário, o coração amoroso de um pai, que anseia receber o seu filho de volta em casa. Na verdade, só quem é pai, que viveu uma experiência dessa, sabe o que esse pai estava sentindo. Qualquer pessoa, irmão, que entenda ou que entende essa história aqui, vai entender também o coração de um pai, sabe, para alcançar os perdidos, mas só que numa perspectiva que a gente quase não considera, que a gente não dá muita importância, é quando se trata de missões. Presta atenção, querido, presta atenção, olha para cá. Normalmente, a gente pensa em missões na perspectiva de ir buscar os perdidos. Quando se fala em missões, fala de você viajar para outro país para pregar o evangelho, como tem muitos, ou de você ir para outra cidade, enfim. A nossa perspectiva de missões é essa, é ir buscar o perdido, é ir até onde o perdido está. Dificilmente a gente vai pensar em missões na perspectiva de receber aquele que está perdido. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Dificilmente a gente vai olhar para missões com essa perspectiva. Vamos olhar com esse olhar. E você sabe, irmão, é nessa parábola aqui, Jesus faz exatamente isso. Ele nos mostra aqui, através dessa família, desse drama familiar, aonde a figura central é o pai, sabe, o seu gracioso amor para com um filho que não ama, com um filho que não quer estar perto do pai, sabe, que um drama de um filho que não o reconhece, de um filho que não quer ficar perto do pai, um filho que não anseia a presença do pai. Jesus usa esse drama, o drama dessa família, para nos ensinar isso. E aí, através dessa história, o Senhor, Ele vai nos revelar o coração missionário do nosso Pai Celestial. Amém, querido? Então, aproveitando que hoje também é Dia dos Pais, eu quero falar sobre o coração missionário do Pai. Amém, irmãos? Quantos querem saber? Pega essa mão que você levantou, estenda para cá, e comece a orar pela minha vida agora em nome de Jesus. Aleluia. Eu recebo, Senhor, eu recebo a oração da tua igreja. Cada palavra, Senhor, cada palavra em nome de Jesus. Usa, Senhor, a minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei com você, eu quero falar sobre o coração missionário do Pai, do nosso Pai Celestial. Então hoje, como é Dia dos Pais, nada melhor para a gente entender o coração do nosso Pai Celestial, para que a gente venha cumprir o propósito dele aqui na terra. Amém, irmãos? Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que o coração missionário do Pai sofre pelos perdidos. Fala assim, o coração do Pai sofre
pelos perdidos. Irmão, nesse cenário aqui, desse texto que nós lemos, a plateia original aqui, para quem Jesus contava, ou para quem Jesus contou essa história, era formada pelos fariseus. Os irmãos conhecem bem os fariseus. Nesse momento específico aqui, os fariseus, eles estavam injuriados com Jesus. Por quê? Porque eles falavam, eles recriminavam Jesus, que Jesus andava com pecadores, Jesus comia com os pecadores. Então, na verdade, os fariseus estavam injuriados aqui com o mestre. E aí então Jesus, para revelar o coração do Pai, ele começa a contar uma sequência de 3 parábolas, mostrando para nós a intensidade da perda, sabe, a gradação, a intensidade, para que nós venhamos entender o valor do que é a gente perder certas coisas. Então Jesus, ele começa falando sobre a parábola das 100 ovelhas. Primeiro ele diz que um pastor tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Você conhece essa parábola? E muitas das vezes a gente não atenta, a gente não olha com um olhar mais criterioso para o texto. E se você perceber, você vai ver que o texto, ele diz que essa ovelha, essa 100ª ovelha se perdeu. Ela não foi perdida, ela se perdeu. Na verdade, ela se aventurou em sair do meio do rebanho, só que a sua aventura não deu certo. Deu tudo errado. Não aconteceu da maneira que ela pensava que iria acontecer. E aí, por causa disso mesmo, ela acabou se perdendo. Então, o pastor aqui, dessa parábola aqui, ele deixa 99 ovelhas no aprisco e sai em busca dessa ovelha que se perdeu. Presta atenção. Jesus fala que um pastor tem 100 ovelhas, perde uma, sai, deixa tudo para trás e vai atrás dessa única ovelha. Amém ou não amém, meus irmãos? Isso aqui é uma parábola. Primeira parábola que o Senhor conta nesse episódio. Depois ele fala de uma mulher. Ele fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. Dracmas é uma espécie de moeda, é uma espécie de medalhão que as mulheres usavam, eram 10, né? Ou na testa ou no pescoço, era um adorno. E ele fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e essa mulher perde uma dracma. E aí eu imagino que essa mulher, ela chega em casa, ela perdeu aquele medalhão, aquela moeda, o seu adorno, e ela chega em casa, ela varre a casa, ela arrasta o sofá, ela empurra os móveis, ela vasculha tudo, até que chega a hora que ela encontra a sua dracma perdida. Enquanto ela não encontrar a dracma, ela não sossega. Então presta atenção, querido. Quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele coloca essa ovelha no ombro, levando ela de volta para o aprisco. Depois sabe o que ele faz? Ele junta os pastores dali da região, da redondeza, e ele vai e faz uma festa. Isso é no costume. A mulher, da mesma forma, quando ela encontra a dracma perdida, ela chama as amigas e também dá uma festa. É mais ou menos assim, até hoje acontece, né? A mulher, ela perde um brinquinho, ela acha o brinco, ela faz uma festa. Mais ou menos assim acontece ainda hoje. Agora olha para cá, querido. Nessas duas ou 3 parábolas, que eu não falei a outra ainda, existem 2 pontos centrais nessa história. Fala assim comigo: perdas, fala com autoridade, perdas e relacionamentos. 2 pontos centrais nas 2 histórias: perda e relacionamento. Só que aqui, irmãos, tem uma gradação nas perdas, tem um valor, tem um peso diferente entre as perdas. Por exemplo, o pastor perde
uma ovelha em 100. O pastor perde uma ovelha em 100. A mulher, ela perde uma dracma em 10. Mas agora, preste atenção, querido. Ele fala de um pai que perde 2 filhos. Essa parábola que nós lemos, esse texto do filho pródigo, Jesus fala de um pai que havia perdido 2 filhos. Ah, pastor, 2 filhos? Como assim? Não foi só um que foi embora? Preste atenção. Ele perdeu um porque saiu de casa. E ele perdeu o outro porque nunca se sentiu da casa. Nunca se sentiu nela. Nunca se sentiu como filho. Só que os irmãos conseguem entender um pouco a gradação, o peso, o valor de cada perda. Os irmãos estão conseguindo entender, irmãos? Amém ou não? Por quê? É fácil de entender. Você substitui uma ovelha, você consegue, você substitui. Você substitui uma dracma, você substitui um carro, você substitui uma casa. Agora, é difícil substituir gente. Sim ou não, irmãos? É muito difícil você substituir pessoas. Então, aqui a gente já começa a entender o coração de Jesus, quando ele compara essas 3 parábolas. Perder pessoas é muito complicado. Como é que a gente vai substituir um filho? Por mais que o pai, ele perca um filho e ele tenha outros 10, naturalmente falando, nunca aquele filho que ele perdeu vai conseguir ser substituído por outro. Nunca. Nunca. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe disso, sabe o que eu estou falando. Nunca vai conseguir um substituto para ocupar aquele lugar. Então Jesus, o que ele faz? Ele vai apertando a perda aqui, para que nós sintamos o drama que ele sente no seu coração. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ele compara isso aqui para a gente entender a dor que ele sente em ter um filho perdido. Olha só, querido, a história começa falando de um homem que tinha 2 filhos. Primeiro ele fala de um filho, homem com animais. Depois ele fala de uma mulher com coisas. Ele fala de um homem da ovelha. Depois ele fala de uma mulher com coisas, com objeto. Presta atenção. Mas agora ele está falando de um outro homem com filhos. O nível é outro, a relação é outra, tudo mudou aqui. Por quê? Porque nós estamos falando de vidas. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Então o homem tinha 2 filhos, você sabe. 2 na Bíblia é quebra do individualismo. 2 é saber que você não está sozinho no universo. 2 é saber que você pode contar com alguém do seu lado. Você sabe que um provérbio hebraico diz que uma mão sozinha, ela não consegue bater palmas. Então preste atenção, se tem 2, tem um princípio de uma igreja já estabelecido. Se tem 2, já pode ter abraço. Se tem 2, já pode ter batismo. Se tem 2, já pode ter culto. Se tem 2, já pode ter palavra. Se tem 2, já pode ter célula. Se tem 2, já pode ter ceia. Se tem 2, existe o princípio do relacionamento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Existe já aqui o princípio da igreja, o princípio do relacionamento. Só que o filho aqui, o jovem mais novo, ele chega para o pai e fala assim: pai, me dá a parte da minha herança que me pertence. Eu quero aquilo que é meu de direito. Ele antecipou aquilo que ele realmente tinha direito. Querido, presta atenção, esse é o tipo de conversa que ninguém quer ter. Esse é o tipo de conversa que ninguém gosta de ter. É o tipo de conversa que acaba com sonhos.
É um tipo de conversa que acaba com um projeto. É um tipo de conversa que fere o coração. É um tipo de conversa que gera mágoa no peito, gera dor, gera decepção. Que conversa é essa, pastor? É quando alguém toma a decisão de romper com o relacionamento. É quando alguém toma a decisão de quebrar a aliança. Como assim? Colocando coisas na frente de muitas pessoas, colocando coisas na frente de Jesus, de Deus, colocando coisas, priorizando coisas que são passageiras e que não são eternas. Você sabe, irmãos, muitas pessoas ficam machucadas com isso. Muito. É terrível quando você vai conversar com alguém e o assunto é relacionamento quebrado. Ah, pastor, não dá mais. Ah, pastor, não sei o quê. Ah, pai, estou indo, pai. Me dá minha parte que me cabe, eu estou indo. Esse é um tipo de conversa que fere o coração, que gera mágoa. Mas só que nessa história aqui, o filho, o jovem mais moço, ele não está nem aí, ele não está preocupado com isso. Por quê? Porque ele tem os seus anseios, ele tem os seus sonhos, ele tem os seus projetos, e agora o seu único desejo é sair de um lugar de proteção e se aventurar por caminhos que não vai levar ele a lugar nenhum. Na verdade, ele não vai ter um bom final. Então o jovem se vira para o pai e fala assim: olha, pai, eu quero a minha parte, eu quero a minha parte da herança. Isso aqui, aos ouvidos do pai, soa como se fosse um desprezo. Era como se ele estivesse falando assim: quer saber, pai, eu não me interesso mais pela sua vida, eu não me interesso mais pelos seus negócios, eu quero o meu dinheiro, eu quero a minha parte. Eu não quero saber o que o Senhor sente, eu não quero saber o que o Senhor pensa, eu quero ver a minha vida sem a sua interferência. Eu não quero dar a satisfação da minha vida para ninguém, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Isso para um pai é terrível. Eu imagino que pai nenhum gostaria ou gosta ou gostou de ouvir isso do seu filho. Você sabe, irmãos, os relacionamentos familiares têm sido ameaçados. Filhos que não se importam mais com seus pais, pais que não compreendem os seus filhos. Por isso, querido, preste atenção. O último versículo do Velho Testamento afirma que o Senhor virá nos últimos dias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para quê, pastor? Para que não recaia maldição sobre a terra, para que a terra não seja ferida com maldição. Malaquias 4, verso 6. Então, querido, preste atenção. O grande projeto de Deus sempre foi que as nossas conversas em casa fossem conversas de amor, de harmonia, de paz. Só que esse filho aqui, ele não está nem aí para o pai, não está nem para nada disso. Quer nem saber o que está acontecendo. Para ele o que importa era o dinheiro, era curtir a vida. Você sabe, querido, mesmo com tamanha desonra, o que o pai faz? Ele dá parte da herança e permite que o filho vá para a sua aventura. Posso falar uma coisa para você, querido? Deus não força ninguém a fazer nada. Eu estou aqui por livre e espontânea vontade. Se você está aqui, ou se você faz qualquer coisa por obrigação, saiba que você está no princípio errado, porque Deus não força você a fazer nada. 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 Enquanto milhares de pessoas, irmãos, viram as costas para o Senhor,
Ele diz expressamente aqui na sua palavra, olha o que o Senhor fala: por isso o Senhor espera. Espera para quê? Para ter misericórdia de vós. E se detém, ele para, ele trava. Para quê, pastor? Para se compadecer de vós. Por quê, pastor? Porque o Senhor é Deus de justiça. Aleluia. Aí ele fala assim: bem-aventurado todos os que nele esperam. Quantos aqui esperam no Senhor? Querido, presta atenção. O coração do pai sofre, mas ele nunca vai impedir que o filho faça suas escolhas. Mesmo que ele saiba que lá na frente você vai se esborrachar, mesmo que ele saiba que lá na frente você vai quebrar a cara, ele sempre vai respeitar a tua decisão, como sempre tem feito com muitos irmãos. Existem irmãos que pedem herança, parte da herança. Não, eu quero curtir, eu não conheço, eu quero curtir. O Senhor, Ele não vai te contrariar em relação a isso. A Bíblia diz que o pai dividiu a herança entre os dois irmãos. Poucos dias depois, o filho partiu. Existe uma outra versão que fala não muito tempo depois. Assim que ele pegou o dinheiro dele, ele saiu de casa. Às vezes eu fico olhando jovens, sabe, que fazem de tudo para sair de casa, fazem de tudo para viver a sua própria vida, e depois acabam se arrependendo porque tomaram a decisão precipitadamente. Agora, nesse caso aqui, entenda, esse jovem aqui, ele tem um nível tão grande, sabe, incrível assim, de cinismo, uma cara de pau tão grande. Olha só, ele arrebenta o coração com o pai, arrebenta o coração do pai, não se preocupou com o irmão, recebeu a sua herança e ainda ficou na casa. Fala assim, é muita graça, fala, muita graça. Imagina hoje um pai levantar de manhã cedo, tomar café na presença de alguém que desonrou. Eu sei que isso acontece diariamente. Eu fico pensando como que esse pai consegue sustentar isso, segurar isso. Imagina o clima dentro dessa casa. Imagina o ambiente dentro dessa casa. Então ele fica lá na casa, fica na casa do pai por algum tempo e depois ele resolve sair. Querido, preste atenção, esse texto aqui diz que o filho mais moço, ajuntando suas coisas, partiu para uma terra distante. Ele pegou tudo que era dele e partiu. Meteu o pé para bem longe da casa dele. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Sempre o pecado vai te levar para lugares distantes. Sempre o pecado vai te levar a lugares afastados. Como assim, pastor? O pecado ele vai te levar para longe da sua família, não tenha dúvida. O pecado vai te levar para longe da tua casa. O pecado vai te levar para longe da igreja. O pecado vai te levar para longe da comunhão com os irmãos e também da comunhão com o Senhor. Porque esse papo aí, eu saí da igreja, mas não perdi minha comunhão com Deus. Isso é papo furado, isso é conversa que o diabo colocou no coração de muito crente. Não, eu estou tranquilo. Não, da presença não sai não estou indo para a igreja. Conversa que Satanás colocou no teu coração. A verdade é que o pecado te leva para longe da comunhão com os irmãos e também para a comunhão da igreja e comunhão com o Senhor. A palavra fala assim, estando longe dos olhos do seu pai, ele vai viver uma vida que ele sempre desejou, talvez uma vida de prazeres, e aí na loucura do seu pecado, ele vai começar a desperdiçar toda a sua herança, e sem que ele perceba, a sua vida também vai sendo tragada dia a dia, a sua vida só vai tendo perdas, entende?
Você conhece a história. Toda a sua herança também foi sendo dissipada, desperdiçada, até ele chegar no fundo do poço, desperdiçando a sua própria vida. Eu não sei se você sabe, eu não sabia. Você sabe como é que os esquimós, eles caçam lobos? Esquimós são aqueles homens que vivem lá na Sibéria e tal. Os camaradas têm uma técnica para caçar lobo. Quando eles percebem que um lobo está rondando muito ali a aldeia deles, ali o acampamento deles, para pegar algum animal, ou atacar alguém, atacar alguma criança, eles esperam entardecer, eles pegam um punhal, matam um coelho, encharca aquele punhal com sangue, pega a lâmina, encharca com o sangue do coelho, ele pega o cabo e crava no chão, no gelo, e espalha sangue do coelho ali em volta, encharcando aquele punhal, e aquele sangue ele vai congelando, ele congela tudo. Só que antes do sangue congelar, o lobo ele já sentiu o cheiro do sangue. E aí depois de um tempo, o lobo vai lá e começa a lamber aquela lâmina, começa a lamber. E à medida que ele vai lambendo, a língua dele vai adormecendo. E à medida que a língua dele vai adormecendo e o gelo vai derretendo, a lâmina começa a cortar a boca do lobo, só que ele não sente. Por quê? Porque está adormecido. E à medida que ele vai lambendo e vai sendo cortado, começa a jorrar sangue quente. E aí o lobo começa a sentir o gosto daquele sangue, ele começa a lamber, ele não para. Quando ele vai perceber, já é tarde demais. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando ele vai perceber, porque ele não sente, ele já lambeu todo o seu próprio sangue, e já é tarde demais. Querido, por que eu estou falando isso para você? O pecado ele faz assim. O pecado promete e não cumpre. Ei, preste atenção. Tem manchete, mas não tem conteúdo. O pecado ilude você para roubar a sua identidade. O pecado te ilude para você roubar a comunhão, sabe, o seu relacionamento com o seu pai e até mesmo com a sua própria vida. Porque quando você for ver, já era. Quem é pai, quem é mãe, sabe como sofre o coração quando o filho está passando por um momento de dificuldade, flertando com a morte, passando por um problema difícil com a morte. Querido, por quê? Eu estou falando isso com você nessa noite. Você precisa hoje sentir o coração do seu Pai Celestial, ao saber que tantas pessoas estão se perdendo no mundo sem Deus e sem salvação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Há um Pai no céu que hoje clama por alguém que se levante para buscar os seus filhos que estão perdidos nesse mundo de ilusão. Querido, preste atenção. É por isso que eu ouso dizer para você que Deus, Ele tem um coração missionário. E nós hoje precisamos ter esse coração. Precisamos entender esse coração para quê? Para nós intercedermos, para nós irmos atrás daqueles que não foram alcançados. Amém, meus irmãos? Nós temos ali, como eu falei, 50 e poucos nomes. Nós estamos aqui à porta do encontro. Nós ainda temos uma semana. A minha oração, o meu desejo, o meu coração é que você saia daqui com esse entendimento, sentindo o que Deus sente, para que quando você sair por aquelas portas, você vá atrás e fale de Jesus para aquele que está perdido. Amém, irmão? Quantos entenderam o que eu falei? Segunda coisa que eu quero compartilhar com você: o coração missionário do Pai, ele nos inspira a amar os perdidos. Olha para cá, querido, o verso 14 diz que depois de haver gasto tudo dissolutamente, houve uma grande fome na terra, houve uma crise muito grande, e aí agora esse jovem ele começou a passar necessidade.
começou a ter problemas, e agora as duas palavras entram no seu vocabulário, duas novas palavras que talvez ele nunca tinha falado antes. Quais são essas palavras? Fala assim: fome e necessidade. Duas palavrinhas novas que entrou aqui no vocabulário dele. Observe, querido, como a vida desse jovem mudou de uma hora para outra por causa de uma decisão errada. Ele era o filho mais jovem, ele era o caçula, ele era protegido do pai, ele tinha o que ele queria, ele tinha tudo em abundância, e agora ele não tem nem pão para comer, não tem nada. Ele sai de casa, sabe, vai perdendo tudo até chegar ao ponto de se tornar um empregado, desejar trabalhar na casa do seu próprio pai. Peraí, ele era o dono da casa, ele era filho do dono da casa. Agora ele vai exercer uma profissão que na época era uma das mais humilhantes para um judeu naquela época. Qual era a profissão? Cuidar de porcos. Isso era a profissão mais humilhante que tinha. Então ele está aqui no fundo do poço e ainda vai cair mais. Ele chegou ao ponto de desejar comer as bolotas, né? Os farelos de porcos. Ele chegou a desejar comer aquilo que os porcos comiam. Então ele está no fundo do poço, vai cair ainda mais. Isso aqui, irmão, é um golpe violento, sabe? Naquilo que os judeus consideravam muito sagrado. O que eles consideravam muito sagrado? O hábito de você sentar à mesa e comer em família. Sentar à mesa e comer junto em família. Isso aqui era muito sagrado. Para um judeu sentar à mesa era como ter a bênção de Deus na mesa, é como ter o favor de Deus, significava prosperidade de Deus. Só que o jovem agora, ele está disputando com os porcos aquilo que ele ia comer. Olha que coisa, irmãos, por causa de uma decisão errada, por causa de uma decisão precipitada. Olha como a vida da pessoa muda. Tem gente que fala assim: quando você estiver no fundo do poço, lá no fundo do poço, não tem nem mais para onde cair. Tem sim. A pessoa pode estar no fundo do poço, na sarjeta, ainda assim ela pode cair ainda mais. Como assim, pastor? Como que a pessoa pode cair na sarjeta, no fundo do poço? É quando a pessoa cai em si. É quando a pessoa está no fundo do poço e não tem mais como ela olhar para baixo. A única posição é ela olhar para cima. É quando ela reconhece que por ela mesma não dá mais. É quando ela reconhece que por ela mesma ela não tem forças de sair daquela situação. E quando ela olha para cima, ela reconhece que só Deus pode mudar aquela situação. Então, o último estágio, depois do estágio de você estar na sarjeta, no fundo do poço, é você cair em si. Existe um momento que nós precisamos cair em si na nossa vida. O melhor lugar que tem para se cair, na verdade, é quando a pessoa cai em si e decide fazer o caminho de volta. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando o jovem, a palavra diz que ele fala assim, caindo em si. Quando o jovem cai em si, ele percebe que ele não era tão maduro assim quanto ele pensava. Quando ele cai em si, ele percebe que ele não era tão esperto assim quando ele achava que era. Quando ele cai em si, ele percebe que as suas decisões não foram as melhores. Quando ele cai em si, ele reconhece que fez uma grande burrada. E agora, só tem um jeito. Qual é o jeito, irmãos? Voltar para a casa do Pai. Voltar para os braços do Pai. É nesse momento aqui, a primeira coisa que vem à mente dele é: quantos empregados do meu pai têm fartura de pão, e eu aqui passando fome? Primeira coisa, preste atenção, querido, a primeira coisa que acontece quando alguém cai em si, é uma lembrança boa da casa, é
uma lembrança boa do pai. É uma lembrança boa do tempo que ele viveu antes de tomar decisões erradas. Ele pensa aqui, querido, na casa do pai, sobra o que está faltando na vida dele naquele momento. O momento que ele cai em si. Querido, preste atenção, no nome de Jesus. Quando nós somos igreja, quando nós somos uma igreja que cria memórias de amor, pessoas, elas podem dar a volta ao mundo, mas um dia ela vai voltar. Por quê, pastor? Por que isso? Porque ela sabe que aqui tem amor, ela sabe que aqui tem abraço, ela sabe que aqui tem carinho, ela sabe que aqui tem pão, ela sabe que aqui tem presença de Deus, ela sabe que aqui tem vida de Deus, ela sabe que aqui tem aproximação, ela sabe que aqui tem paixão por missões. Por isso ela volta. Ela pode dar a volta ao mundo, mas uma hora ela volta. No verso 18 aqui, ele faz um ensaio. Você já viu? Quando você quer falar alguma coisa para alguém, fala assim: eu vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso. Quando eu chegar lá, eu vou falar assim, 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 sabe? Esse jovem, ele fez isso. Ele falou assim, lá no verso 18, ele fala assim: olha, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi, fala assim, eu vou lá no meu pai, e quando eu estiver com o meu pai, eu vou falar assim: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele ensaiou isso, ele programou em falar isso para o pai. Então, querido, presta atenção, se tem uma coisa boa nesse jovem aqui, é que ele é um jovem intenso, um jovem decidido, intenso. Se é para errar, ele mergulha no chiqueiro mesmo. Mas agora, se é para acertar, ele volta para a casa do pai sem pensar duas vezes. Decidido, intenso. Então, quando ele saiu com as suas riquezas, levando tudo que era seu. Mas quando ele volta, o cenário agora é outro, totalmente diferente. Agora ele está descalço, agora ele está com fome, agora ele está pele e osso, magrinho, está com o vestido sujo, rasgado, sozinho. Cenário totalmente diferente. Por que ele voltou então? Porque ele tem um pai. Porque ele sabia que tinha um pai. Querido, estou falando para você nessa noite, você tem um pai, aleluia. Você tem um pai. Por isso que ele voltou. Um pai que conseguiu gerar na mente a imagem da graça. O que a imagem da graça diz? Ó, filhão, presta atenção. Você pode fazer todas as suas burradas da sua vida. Você pode tomar todas as suas decisões erradas. Mas quando você voltar, saiba que você tem um pai de braços abertos te esperando. Isso aqui é permissão para você errar e pecar? Não, não é isso. Ele está falando que se você tomar decisões erradas, fazer burradas, você pode voltar que teu pai está te esperando de braços abertos. É isso que ele está falando. Essa que é a imagem da graça. Quando você voltar, você tem um pai. Olha para cá, querido, o pai dessa parábola aqui é o símbolo perfeito do nosso Pai Celestial. A missão começa nele, e é para a glória dele, e é por causa dele que nós estamos aqui hoje. Por quê, pastor? Porque os nossos erros, os nossos fracassos, os nossos tropeços, as nossas limitações não bloquearam o amor que Ele tem por nós, não bloqueou o amor que Ele tem por mim e por você, querido. Você perdeu uma excelente oportunidade de dar glória a Deus, porque você é tudo isso aqui, Ele não está nem aí para você, para esses erros que você tem. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu acho que eu estou pregando para pelo menos uma pessoa aqui nesse lugar, pelo menos uma pessoa. Olha para cá, querido, no verso 20 desse texto, mostra que ele estava longe ainda, mas a palavra fala que o pai viu, de longe. Isso aqui significa que o pai estava num local privilegiado, significa que o pai estava num local elevado, provavelmente numa varanda, observando de longe lá na estrada, com aquele sentimento:
eu sei que o meu filho vai voltar, aleluia. Eu sei que um dia ele vai achar o caminho de volta de casa. O texto diz, irmãos, que estando ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão. O que é compaixão, irmãos? Compaixão é compaixão. O que é isso, pastor? É quando você se torna capaz de sentir o que o outro está sentindo. Isso é compaixão. É como quando você se coloca no lugar do outro e sente as mesmas dores que o outro está sentindo. Você sabe, os gregos diziam que compaixão é algo que você sente nas suas entranhas quando você ouve ou vê algo que mexe com você. Isso é compaixão. Spurgeon, ele conta uma história de um homem que estava passeando na rua, quando de repente ele viu um desabamento ali na rua, várias pessoas soterradas, muitas pessoas trabalhando ali para tirar pessoas, tentando resgatar pessoas com vida. Ele entrou ali no meio dos curiosos ali e ficou de longe observando, torcendo para o resgate, torcendo que tirassem pessoas ali com vida, até que alguém lá do meio, lá do barro, olhou para ele e falou assim: ei, corre aqui, seu irmão está soterrado aqui também. E aí ele fala que a imagem mudou totalmente, mudou completamente. Aquele homem arrancou a camisa, se jogou no meio do barro e começou a cavar. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele descobriu que o irmão dele estava ali soterrado. Escuta o que eu vou falar para você, querido. Você só vai amar missões quando você tiver compaixão. Quando você sentir o que os outros estão sentindo. É quando você se colocar na posição do pai, sentir o que o pai está sentindo. E quando você entende que aqueles estão morrendo, soterrados, são os seus irmãos também, e que precisam de ajuda, você faz de tudo para resgatá-los, você faz de tudo para poder salvá-los. Amém ou não, meus irmãos? Quando o filho voltou, quem o amava estava lá aguardando a sua chegada. Por quê? Você só vai investir em missões se você tiver paixão pelas vidas. Sabe por quê? Porque você só se importa com quem você ama. Isso é um princípio já muito falado na igreja, que quem ama investe, quem ama dá vida. São princípios antigos. Nesse mesmo verso aqui, verso 20, diz que o pai estava cheio de compaixão e ele correu. Você sabe, querido, nessa época aqui, um homem na condição financeira desse pai aqui, dono de fazenda, uma posição elevada, um status na sociedade, ele nunca corria. Correr era coisa de doido, coisa de maluco. É como o ditado diz: uma dama se conhece pelo sentar, e um cavaleiro pelo seu andar. Então um homem aqui, com esse porte, ele só se movia a passos lentos e elegância, né? Você não via homem correndo para cima e para baixo? Era elegante, passos lentos, elegante. Querido, preste atenção, o que passou na mente desse pai? Você precisa entender isso aqui. Bem, meu filho está chegando quebrado, arrebentado, falido. Vai ser um prato cheio, sabe? Vai ser um prato cheio para as más línguas falarem dele. Vai ser o comentário da cidade. Todo mundo vai falar dele. Aí o que o pai decide fazer? A palavra fala que ele sai correndo. Porque, acabei de falar para você, um homem da sua estirpe, correndo, o escândalo seria muito maior, e ele fazendo isso, ofuscaria os comentários sobre o filho.
Isso é cultura, irmãos. Ele fez isso para ofuscar a chegada empobrecida do seu filho, para que a sociedade não visse a condição que seu filho estava voltando. Querido, eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Quantos querem receber essa boa notícia? Olha só, foi exatamente isso que o Pai fez na cruz do Calvário com Jesus. O escândalo da cruz cobriu todo o nosso pecado, e cobriu o meu pecado e o seu pecado, a nossa vergonha, a nossa maldição. Jesus, ele foi para a cruz para encobertar o nosso pecado e a nossa maldição, e é por isso que nós estamos aqui hoje servindo a Ele. Aleluia. Olha para cá, Jesus, olha o que Jesus fez. Ele coloca o Pai, que é símbolo de Deus, no meio da rua correndo. Isso era uma vergonha. O que é poderoso demais nessa história aqui, irmãos, eu não sei se você consegue perceber essa diferença, mas o que é poderoso demais, que é maravilhoso demais nessa história, é que não é o pecador quem corre para Deus, é Deus quem corre em direção, é Deus quem corre para encontrar o pecador. Não é o pecador que se lança em Deus, é Deus que se lança em direção ao pecador. É por isso que João escreve, olha, vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ei, não foi você que escolheu estar aqui não, foi o Senhor que te escolheu. Foi Ele que foi de encontro a você e te chamou e te escolheu, meu irmão. Mas aí a história não para por aqui. Eu tenho uma impressão, irmão, que o ensaio do discurso que está lá no verso 18 e 19 que nós lemos aqui, o pai ouviu o filho quando ele fala assim: pequei contra o céu e perante a ti. Mas ele não dá ouvidos quando o filho diz assim: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Vamos ler de novo aqui, ó, verso 18, ele fala assim, olha, levantar-me-ei, isso aqui é o filho treinando, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, e disse, e disse o filho, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o que o verso 22 fala, o pai, porém, disse aos servos, não deu nem atenção que o filho estava falando. O pai, porém, disse aos servos, não deu a mínima para quem estava falando, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Isso aqui é impressionante, irmãos. Por quê? Porque Deus, Ele até aceita a confissão. A palavra diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos justificar de toda injustiça. Então Deus aceita a confissão, mas não aceita a culpa. Há uma diferença muito grande. Ele até ouve a sua confissão, mas a culpa não. Foi exatamente isso que esse pai fez aqui. Esse é o coração de um pai que é amoroso. Ele fala, filho, pode entrar na casa, a relação foi restaurada, você está perdoado. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Você está compreendendo mesmo, querido? Se esse jovem lá no fundo do poço, se em nenhum momento ele tivesse pensado no pai, ele teria entrado numa depressão profunda, sabe, viveria debaixo de culpa o resto da vida, falando que, eu estou aqui porque mereço mesmo, eu tenho um pai tão bom, eu falhei, eu tomei a decisão errada, eu fui um responsável, eu nunca vou me levantar novamente. Você sabe que esse tipo de frase aqui tem sido uma chave para tirar pessoas da presença de Deus. Sabe por quê? Porque
ele faz as burradas dele, ele toma as decisões erradas, e depois o diabo começa a falar esse monte de coisa, e aí ele começa a reproduzir esse monte de frase, e aí, filho, se você não souber que você tem um pai te esperando, realmente fica complicado, fica difícil. Sabe o que fez a diferença aqui na vida desse jovem? A diferença na vida desse jovem foi que ele não olhou para a sua condição, ele não olhou para a condição a partir dele mesmo, ele projetou a sua vida a partir do amor do pai que ele tinha. E aí, quando ele olhou para o pai, as suas pernas se moveram de volta para casa. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Escuta o que eu vou falar para você, presta atenção. Você só vai sair dessa quando você se voltar para o Senhor, entender que Ele é o seu pai, que Ele o conhece, que Ele te ama. Aí sim você vai levantar a sua cabeça e você vai sair do fundo do poço. Amém, querido? Lá no meio da rua, lá naquele cenário, no meio da rua, o pai fala assim para o seu servo: depressa, corre, traga a melhor roupa. No exato momento que o jovem sai de casa, o pai, ele começa a preparar a sua volta. Isso é poderoso demais, isso é tremendo demais. O pai pensou assim: meu filho, ele vai voltar, ele vai precisar de roupas novas. Então o pai, ele chega, ele manda comprar a melhor roupa, deixa lá guardado. E aí, de vez em quando, ele manda um trabalhador preparar a roupa para aquele, porque a qualquer momento ele sabia que o filho dele iria voltar. Olha para cá, querido. No verso 22, ele fala assim: põe um anel no seu dedo, põe um anel no dedo dele. Eu não sei se você sabe, mas quando você engorda, ou quando você emagrece, as primeiras medidas que você começa a alterar no seu corpo, são as medidas da mão. Você começa a perceber que a sua aliança não entra mais no teu dedo. Ih, rapaz, está na hora aí, estou engordando, não é assim? Ou então que você está tomando banho, você está se lavando assim, o anel cai, a aliança cai. Ih, rapaz, meu dedo, eu estou emagrecendo. Geralmente assim. Primeira coisa, vou falar uma coisa para você. A mão, ela tem pouca gordura para queimar, então ela queima mais rápido. É por isso que quando a pessoa emagrece, ela fica muito magrinha por causa de uma enfermidade, a mão fica esquelética, né? Fica bem, os ossos aparecendo. Preste atenção que eu vou falar para você. O pai olha no dedo do filho, está vendo que ele não tem anel, ele está sem o anel da família. E aí o pai fala assim: vai lá e busca o anel e põe no dedo dele, porque até o anel ele levou junto, tudo que era dele ele levou. Só que quando ele volta agora, ele já volta até sem anel. A gente para, não percebe, né? Ele fala para o servo: vai lá e pega o anel, busca o anel, coloca o anel no dedo dele. Como que isso pode acontecer? Só que o menino voltou mais magrinho. Como que isso aconteceu? Como que o pai sabia a medida do dedo dele? Muito provavelmente, a palavra não fala isso, mas o seu pai, ele já havia preparado tudo. Tinha mandado preparar, como é que fala, ourives, né? Prepara um anel um pouquinho mais apertadinho, porque meu filho vai voltar. Você está entendendo o que eu quero falar, querido? Cara, o Senhor ainda tem a medida dos meus dedos. O Senhor tem a medida do dedo do meu filho. Como pode isso? Como pode o Senhor ter a medida do dedo ainda no caso do seu filho? Então ele manda fazer um anel um pouquinho mais apertado.
ele fala assim, a gente está conjecturando, né? Faz um pouquinho mais apertado, porque o meu filho viajou. Como eu conheço meu filho, ele não vai se alimentar direito, não vai comer bem, ele vai emagrecer, e quando ele voltar, eu quero presenteá-lo com esse anel. Muito provavelmente aquele anel deu certinho no dedo do filho. Querido, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus, não sei se você está afastado, não sei se você... Mas se esse for o caso, eu falo para você que Deus tem um anel preparadinho, na sua medida, para te entregar hoje. Eu tenho certeza que nessa hora a lágrima desceu, a lágrima brotou, rolou no rosto, e ele pensou assim: meu pai nunca desistiu de mim, o meu pai conhece as minhas medidas, o meu pai conhece o que eu posso suportar, o meu pai conhece o que eu faço, o meu pai conhece os meus limites, o meu pai conhece os meus perrengues que eu passo, o meu pai conhece a minha vida. Querido, essa aqui é uma grande verdade que todos precisam saber. Ei, escuta o que eu vou te falar. O seu pai conhece todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. O seu pai conhece os seus limites. O seu pai sabe o que você tem passado. Isso aqui é o coração de um pai, isso nos inspira. Isso nos ensina a amar os perdidos. Infelizmente, irmãos, a figura do pai, ela tem sido muito desgastada nos nossos dias. Muitas coisas ruins que acontecem pelo mundo afora aí é feito por causa de um pai. Geralmente é o pai que sai de casa, geralmente é o pai que abusa dos filhos, geralmente é o pai que abandona, geralmente é o pai que agride. E por causa dessas coisas, muitas pessoas mais não acreditam na figura do pai. Mas para essas pessoas, irmãos, nós precisamos dizer que Deus é um pai amoroso, sabe, que ama com um amor verdadeiro os seus filhos, que tem um coração gracioso, sabe, que conhece cada um de nós, que a todo momento espera tempo certo, a hora certa de fazer algo bom ao nosso respeito. Esse pai aqui da parábola aponta para o nosso Pai Celestial, amém, irmãos? Eu quero concluir falando que o coração do pai, ele investe tudo o que tem pela salvação do perdido, pela salvação do filho. O pai prepara roupa, sandália nova, anel novo, e como se fosse pouco, como se não bastasse, ele ainda faz uma grande festa. O texto continua aqui no verso 22 e 23, assim ó: trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A festa aqui é algo tremendo, irmãos. A festa começa na rua com o abraço do pai no filho. A festa continua depois com o pai levando o filho para dentro de casa. Mas sabe o que é incrível nessa história aqui? E é aqui que o evangelho entra em ação. Porque o evangelho, você sabe, significa boas novas, boas notícias. Aqui que o evangelho entra. Se você perceber, a gente só vai ver aqui uma série de notícias ruins. O jovem feriu o coração do pai, desprezou o irmão, abandonou a casa, foi embora da fazenda, gastou tudo dissolutamente, faliu financeiramente, perdeu os seus relacionamentos, ficou desempregado, cuidou de porcos, passou fome, passou necessidade. O currículo desse jovem aqui é só coisas ruins, negativas, coisas que não deram certo. Agora, apesar de todas essas coisas ruins, o pai resolve dar uma festa. Imagina
Você recebeu um convite lá na sua casa de um servo dizendo assim: ó, meu Senhor mandou te convidar, Ele vai dar uma festa lá agora, lá na fazenda, quer que você esteja presente. Você chega lá na festa, não sabe exatamente o que está acontecendo, está ali todo mundo dançando, bebendo, comendo, todo mundo se divertindo, você ali tentando ver qual era o motivo, sabe, de tamanha celebração. De repente a música para tudo. O pai chama o filho, o filho vai à presença dele e fala: ei, presta atenção, olhem todos para cá, lembram aqui do meu filho? Vamos ensaiar isso aqui, vocês vão falar sim, amém? Lembra do meu filho? Sim. Aqui, o meu filho, quem lembra dele? Esse é aquele que viajou para muito longe, só que agora ele voltou. Diga aleluia. O pai, ele chama o filho e apresenta os convidados. Presta atenção, quando os amigos do pai veem o jovem com um vestido caríssimo, a melhor roupa, uma sandália de lorde, ou seja, uma sandália de senhor, um anelzão no dedo, de ouro puro, maciço, com o símbolo da família, todo mundo pensa assim: ah não, uau, esse cara aí deu certo, o rapaz aí deu certo, o camarada venceu na vida, deu tudo certo na vida dele. Eu não sei o que ele fez, mas pelo jeito esse camarada já ganhou muito dinheiro, a viagem dele foi um sucesso total, a viagem dele deve ter sido muito boa. Querido, presta atenção, todo mundo tem uma conclusão positiva do filho. Eu não sei se você sabe, mas o pai tinha todo o direito, pelas leis da época, em apresentar o filho à sociedade do jeito que ele chegou. Como que ele chegou? Destruído, arrebentado, vivendo as consequências de decisões erradas, falido, sujo, imundo. Mas aí o pai apresentou do jeito que ele saiu. Apresentou ele do jeito que ele saiu. Por quê? Porque o pai só tem boas notícias quando todas as nossas notícias são ruins. O que eu estou falando para você? Mesmo que você esteja vivendo coisas ruins, mesmo que as pessoas não tenham coisas boas para falar a seu respeito, o pai sempre vai te apresentar da maneira que você saiu, sempre com boas notícias. Você está entendendo? O evangelho é isso, boas novas, boas notícias, mesmo quando nós estamos num cenário de notícias negativas. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus para curar, para libertar, para restaurar, para transformar a vida do homem. Quem tem pai não passa vergonha no mundo. Quem tem pai não fica na rua da amargura. Quem tem pai não fica jogado nas esquinas da história, meu irmão. Ei, você tem pai. O seu pai é um pai de amor, que perdoa, que cura, que liberta, que um dia recebeu você, mas hoje está chorando por outros que estão lá fora. Então primeiro ele faz com você, e depois através de você, ele quer fazer com outros também. Amém, meus irmãos? Você sabe que é missão é algo que começa em Deus. A iniciativa é dele, o trabalho é dele, e o final, a glória também é dele. Você quer ver um evangelho perfeito? Olha o que ele fala no verso 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Presta atenção, filhão, eu já estou encerrando. O amor do pai trouxe vida ao filho perdido. O coração do pai trouxe direção para o filho. Missões começa quando nós entendemos que a alegria do pai é ter o filho em casa. Só quem é pai sabe disso. O filho, quando ele vai para qualquer outro lugar, dá 10 horas, da hora que costuma chegar, o filho não chega, o pai já fica angustiado. Por quê? O pai quer o filho dentro de casa. O maior desejo do pai é estar perto do filho, todos reunidos dentro de casa.
Então preste atenção, querido, o coração do pai, ele dá essa direção para o filho. Missões começam quando nós entendemos a alegria do pai em ter o seu filho em casa. Estou falando para você, só quem é pai sabe o que o pai sente quando o filho retorna em casa. Quem é pai aqui? Sabe o que eu estou falando, sim ou não? Ver o filho chegando em casa. Vou te dar um exemplo aqui bem rápido. O exemplo bom para isso aqui é o exemplo de José. A história de José, ela pode ser resumida aqui numa única ordem. Jacó chama José e fala assim: olha, vá procurar teus irmãos. Quando José era jovem ainda. O desejo do Senhor, irmãos, é que cada um de nós hoje, que nós vemos a nos comprometermos a buscar os nossos irmãos que ainda não sabem que são filhos de Deus. José sai da presença de Jacó e nunca mais volta. Você conhece a história. Ele só volta lá na frente. Depois de muitos anos, já Jacó é idoso, ele encontra com ele. Só para quê? Só para apresentar os irmãos todos. Ou seja, ele passou a vida inteira numa única missão. Qual era a missão dele? Encontrar os seus irmãos. Você sabe, José é aquele que vai unir toda a família. Isso é tão tremendo, irmãos, que na Bíblia começa a contar a história de José, ou a história de Jacó, falando de José. Ela fala assim, olha, tendo José 17 anos, apacentava as ovelhas de seu pai, Jacó. Sabe como a história termina? A história de Jacó termina com José enterrando seu pai. Isso é poderoso demais, irmãos. Ele nem era o filho primogênito, mas ele abre, sabe, e fecha a família, porque ele revolucionou a história das perdas, irmãos. Preste atenção, ele passou a vida toda em função, em cumprir a missão do pai, que era encontrar o seu irmão, ou os seus irmãos. No final, se você perceber, ele vai encontrar, ele vai entregar os filhos ao pai. A palavra do Senhor para nós hoje, queridos, é simples, bem simples, é que a gente entenda que uma das maiores alegrias do Pai é quando nós estamos reunidos como irmãos. Amém, meus irmãos? O que é missão, pastor? Missão é a sublime tarefa de reunir os irmãos, de buscar cada filho de Deus para a grande celebração. Resumo da história basicamente é isso. João 10,16, ele fala assim, olha, tendo ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, e essas também me importam conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Missão é saber que Deus tem filhos espalhados em todo o mundo, mas que todavia não sabe que são filhos de Deus e que precisam ser achados. Olha para cá, querido, diferentemente de José, a gente vai encontrar em Lucas 16, o irmão do filho pródigo. Presta atenção, querido. Esse irmão, ele congrega entre nós até hoje. Ele é alguém que emperra a obra. Ele é alguém que é antimissionário. Ele não se alegra em trazer o irmão de volta para a casa do pai. Ele é indiferente com o coração do pai. Ele não celebra com o Senhor. Olha só o filho mais velho. O filho mais velho estivera no campo e quando voltar, aproximando-se da casa, ouviu músicas e dança. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele afirmou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque ele o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Ficou na porta. Não queria nem entrar. O filho mais velho não é envolvido com missões. Ele não queria participar da obra de resgate dos filhos de Deus. Presta atenção, querido. O irmão do filho pródigo, ele não tem um coração missionário. Sabe por quê? Porque ele não sente encargo em aqueles que estão distantes a voltarem para a casa do pai. Presta atenção, filho, olha para cá. A história, ela termina com um vácuo. Já viu quando você vai apertar a mão, você fica no vácuo, você fica assim? Termina com um vácuo, com o pai na porta, insistindo para que o filho entrasse na festa. E aí o filho sem querer entrar, por causa que não tinha o mesmo sentimento que o pai tinha.
porque não amava o que o pai amava, porque não tinha o mesmo coração que o pai tinha. Querido, presta atenção. A única coisa que legitima a obra missionária é o amor. Porque o amor, ele cobre multidões de pecados. Porque o amor nos leva, sabe, de alguma forma, a nos envolver e a se compadecer daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Eu queria que você ficasse em pé agora, nós vamos encerrar. Eu quero concluir contando uma ilustração. Olha para cá. Conta-se que certa vez em uma aldeia havia um rio que ninguém ousava tomar banho. Ninguém ousava entrar naquele rio porque ele era muito fundo. A correnteza era muito forte. Certo dia um garoto aproximou-se ali do rio e resolveu entrar. Olha para cá. Pouco tempo depois, aquele garoto ele estava gritando por socorro, porque ele começou a afundar, começou a se afogar. Toda a aldeia veio para ver o que estava acontecendo, mas ninguém teve coragem, ousadia para entrar no rio. De repente veio uma mulher gritando, chorando: é meu filho vai morrer. O filho dela estava na água ali se afogando. Um homem vendo ali o desespero daquela mãe, ele resolve entrar para resgatar aquele garoto, mas ele impôs ali uma condição, é que alguém amarrasse uma corda nele, na cintura dele, e as pessoas iam segurando ele na margem ali. Quando ele pegasse a criança, o jovem, eles puxassem. Essa foi a condição, e assim ele fez. Ela aceitou a proposta e assim ele fez. Quando ele chega lá no meio do rio, o homem ele conseguiu agarrar o garoto e gritou: pode puxar, eu já resgatei ele, puxe a corda. Mas aí conta-se que a multidão estava desapercebida, sabe, estava discutindo ali de quem era a obrigação de segurar a corda. Outros estavam discutindo quem é que vai pagar se ele trouxer, quando ele resgatar o menino, quem é que vai pagar? Querido, presta atenção. Com isso, eles esqueceram de segurar a corda. Esqueceram de segurar a corda e os dois acabaram sendo vencidos pela correnteza. Se afogaram, e quando eles deram fé, quando eles foram dar conta, já tinha sido tarde demais. Querido, presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. Esse rio aqui, ele representa o mundo. O garoto, o jovem, são as pessoas perdidas sem Jesus. O homem que foi resgatar, o missionário. E as pessoas que estavam à margem do rio, representam a igreja. Eu não sei aonde você vai se encaixar nessa história, mas eu queria que você refletisse um pouco agora. Eu queria que você pensasse. Eu queria que você pensasse sobre o que você tem feito. Ou de que lado da corda você está? Qual lado da corda que você está segurando? Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto isso, nós vamos orar. Eu queria que você orasse. Nós já vamos cear. Nós vamos ofertar, que nós não ofertamos ainda. Mas eu quero fazer algo bem específico. Nós vamos cantar. Vamos cantar?